Obrigado, Márcio. Acredito que estejam me ouvindo. Perfeitamente. Antes de começar minha fala, eu gostaria de agradecer à professora Lin pelo convite, dizer que sempre é uma alegria poder falar sobre um tema que me é bastante caro e estar aqui com vocês, né? Uma vez que eu, por conta do mestrado, fazia parte do grupo e quando né, fiz o meu mestrado lá em 2010. Então, retornar a essa casa para mim é sempre um motivo de muita alegria. Obrigado. E eu dizer um pouco aqui da minha trajetória, justamente para tentar contextualizar a minha fala, que eu sou formado, né, em letras vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, professor de língua portuguesa. Em 2010 eu iniciei um mestrado sob a orientação da professora Aline Alves, quando na oportunidade pude estudar sobre a, uma tradução da Divina Comédia em um formato videolúdico. Né? Então essa foi para mim uma experiência muito interessante, foi quando eu iniciei meus estudos acadêmicos. Né? Então agradecer também a professora Linha aqui em público por ter me oferecido essa oportunidade de iniciar as minhas pesquisas acadêmicas, né? Então, em 2010 eu fiz um mestrado na área de jogos eletrônicos e educação, principalmente jogos eletrônicos e a relação entre jogos eletrônicos e literatura, né? A literatura dantesca. Então eu pude aproximar aí duas paixões que eu tenho, que são os videogames e a literatura de Dante. E no doutorado eu fiz uma pesquisa no campo da psicanálise e educação, sob a orientação da professora Lourdes Ornelas, também na UNEB, Educação e Contemporaneidade, e também fiz um doutorado em formato de tutela na Universidade de Paris 8, em que eu trabalhei dentro do domínio da ciência da educação. Então, um pouco essa minha trajetória, porque isso tem a ver com a minha temática de hoje. Dizer que eu venho estudando a psicanálise desde a época da graduação e eu pude, no doutorado, fazer essa interface, para pegar aí o significante utilizado por Yeseneri, essa interface entre psicanálise e educação. Então, para iniciar, eu vou tirar minha câmera, porque eu acho que isso pode também contribuir para a qualidade na hora de passar os slides e a qualidade do áudio. Deixa eu ver só como eu faço aqui. Então, a fim de introduzir minha comunicação, eu coloquei essa charge como um gatilho para refletirmos sobre o que é e o que não é próprio do processo educativo. Ela tematiza uma fala gravada do novíssimo ministro da Educação, né? Porque temos o novo e agora o novíssimo, né? Gravada do novíssimo ministro da Educação, o pastor Milton Santos, em que ele afirma a necessidade de o aluno sentir dor durante o processo educativo. Eu não sei se todos aqui ouviram e viram, né, esse vídeo, né, que ele vai falar sobre justamente essa necessidade de o aluno sentir dor no processo educativo. Da minha parte, gostaria de hoje aqui compartilhando esse espaço com educadores e pesquisadores da área de educação, mesmo como forma de um ato político, me colocar na posição diametralmente oposta à fala da Sua Excelência. Hoje proponho aqui, na minha fala, abordarmos a educação não pela via da dor, mas pela via do amor. Então, esse é o convite que eu faço ao grupo de
tratar da educação pela via do amor. Eu estou aqui acompanhando o chat também. Eu acho que eu falei o nome errado, o nome do ministro. O nome do ministro é Milton Ribeiro. Assim, sim, exatamente. Então, como eu estava dizendo, a minha proposta hoje é a gente abordar um pouco essa educação a partir da via do amor. Qualquer ato educativo somente é possível a partir do amor. Tentarei aqui apresentar alguns pontos que justifiquem essa afirmação. Esse ponto foi, inclusive, abordado pela professora Janaína no encontro passado, quando ela falava do desejo de saber do aluno. Então, a professora Janaína falou sobre a questão do desejo de saber, né, e do que eu estou atrelando a questão do amor no ato educativo. Ela apresentou elementos interessantes para pensarmos a relação entre professor e aluno. Como sabemos, essa obra narra então, foi um ponto abordado pelo professor Janaína. Para tratarmos sobre esse assunto, então eu vou passar aqui, vou ver se passa para vocês a página da apresentação, que essa é um afresco que tem o título Banquete de Platão. Então, para tratarmos desse assunto, sugiro partirmos justamente dessa obra, né, do Banquete de Platão. Ele apresenta elementos interessantes para pensarmos a relação entre professor e aluno. Como sabemos, essa obra narra um banquete, modo como os gregos antigos faziam seus congressos acadêmicos. O tema desse encontro era exatamente o amor, né? Então, o Banquete de Platão é justamente narra, né, um congresso entre os filósofos gregos da época sob a temática do amor. Cada participante, por vez, pronunciava para todos o seu elogio ao deus Eros. Chama atenção agora para como Sócrates desenvolveu seu elogio. Enquanto os filósofos anteriores descreviam o amor, Eros, como belo, portentoso, poderoso, Sócrates começa seu elogio da seguinte forma. Então aqui eu cito o personagem Sócrates no livro de Platão. A meu ver, meu caro Agaton, principiaste admiravelmente bem o teu discurso, como afirmares que seria preciso, logo de início, revelar o que é o amor, para depois enumerar as suas obras. Tal exórdio só merece ecônios. Muito bem. E uma vez que discorreste com tanta beleza e magnificência a respeito da natureza de Eros, responde-me ao seguinte. Então ele faz aí uma pergunta a Agaton, que foi o filósofo que tinha falado, né, anteriormente. Então, a pergunta é a seguinte: faz parte da natureza do amor ser amor de alguma coisa ou de nada? Então, repito aqui a pergunta: faz parte da natureza do amor ser amor de alguma coisa ou de nada? Então, nesse momento, Sócrates ele vai questionar e vai tensionar essa ideia de um amor poderoso, portentoso, belo, que os filósofos anteriores a Sócrates, no banquete, faziam elogios a Eros utilizando esses adjetivos. Então, Sócrates ele vai fazer essa pergunta: é o amor de alguma coisa ou de nada? Né? Esse questionamento introduz uma ideia de que o amor é sempre de alguma coisa, ou seja, não se trata de algo que se encerra em si, mas que vai em direção a um objeto. Não podemos nos esquecer que, apesar do título do romance de Mário de Andrade, na língua portuguesa, o verbo amar é transitivo. Isso quer dizer que ele precisa de algo que o complete, um objeto direto. Né? Então, eu queria chamar a atenção com essa passagem do livro de Platão, né, com essa fala de Sócrates, que dessa ideia de um amor
não um amor poderoso, mas um amor que está no campo da falta. Um amor que busca algo que lhe complete. Né? Como a metade da laranja, a gente vê aí algumas metáforas para dizer sobre isso. Né? Então, eu aqui também quero trazer uma outra passagem do banquete, né, que me chama a atenção, quando Alcibíades chega ao recinto, né, onde estava tendo o banquete. E na ocasião é desafiado por outros convidados também a fazer um elogio a Eros. A partir daí, o jovem lançou-se então num elogio a Sócrates, em que exaltou suas qualidades de oratória. E aqui eu cito Alcibíades. Logo que Sócrates começa a falar, fico fora de mim, o meu coração começa a saltar no meu peito, as lágrimas escorrem pelo rosto. Ou seja, né, a palavra de Sócrates afeta Alcibíades de sobremaneira. Mas por quê? Eu pergunto. Por que as palavras de Sócrates afetam desse modo Alcibíades, o jovem Alcibíades, né? O que faz com que ele fique fora de si, com o coração a saltar pelo peito e chorando, né? Com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tenho uma possibilidade de resposta, né? Porque o jovem Alcibíades supõe encontrar em Sócrates um saber que lhe falta. Então, ele supunha em Sócrates um saber. Né? Sócrates, para Alcibíades, era um sujeito de um suposto saber. No discurso de Sócrates, vemos um modo para pensarmos o amor como proveniente de uma falta e de uma suposição de saber. Amar é supor que o outro tem aquilo que a ele falta, algo valioso que o outro porta, que iria suprir suas lacunas, um verdadeiro agalma, algo belo e precioso. Então, esse foi uma maneira que eu encontrei para introduzir a questão do amor, né? E o amor por esse algo que falta, né? Esse amor por um saber que está no outro. Mas também eu queria trazer aqui um outro exemplo que tem a ver com o título da minha apresentação, né? Que é As Manias de Pro. As Manias de Pro é um trechozinho, né, que eu tirei de um áudio que foi muito compartilhado na rede e que é um áudio de uma criança que foi viralizado, né? Então, nas redes sociais foi viralizado esse áudio. É um áudio de uma mensagem de uma criança enviada à sua professora, um aluno do ensino fundamental 1 do município de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, que está com as aulas presenciais suspensas desde março deste ano por conta da pandemia. Então, esse menino se chama João Vitor, ele tem 6 anos e é estudante da rede estadual que está no processo de alfabetização. Tem acesso, ele, né, por conta da pandemia, tem acesso às atividades via WhatsApp, e também as atividades são impressas e disponibilizadas na escola para que a mãe pudesse pegar, né, e aplicar ao garoto. Então, eu peço que agora escutem a mensagem dele para a professora. Oi, professora, tudo bem? A mãe não, eu não, assim, você, professora, sem você, professora, mas não, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual você. Você tem as manias de pro. A minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Me desculpe de incomodar agora. Só que eu queria falar para a senhora isso. Então, esse foi o áudio que foi bastante compartilhado nas redes sociais e gerou até uma reportagem tal, num jornal local lá no Rio Grande do Sul.
Então, o que podemos aprender desse caso, né? O caso de João Vitor. Veja que o jovem Vitor manda um áudio, um apelo à professora. De acordo com as palavras dele, existe algo que lhe falta para que ele consiga aprender. E que somente a professora tem. Sem isso, esse objeto precioso, né? Que ele até fala, eu queria te dizer isso. Né? Isso, inclusive, na psicanálise, uma palavra que tem um significado muito importante para a teoria psicanalítica, né? E que Freud colocou como id, né? Id, esse isso. Então ele diz, o João Vitor diz, eu queria te dizer isso. Sem isso, ou seja, esse objeto precioso, ele não conseguirá se alfabetizar. Para nos ajudar a pensarmos sobre a ação do menino aqui exposta, proponho utilizarmos basicamente dois construtos oriundos do campo da psicanálise. Então, são basicamente dois construtos. A transferência, né, e o desejo de saber. Eu quero começar tratando sobre o desejo de saber. Então, é uma categoria, né, que Freud trata na sua obra. Então, devemos dizer de antemão que, na teoria de Freud sobre a libido, o desejo de saber está sempre relacionado à curiosidade infantil. Kupfer, uma pesquisadora da USP, que trabalha no campo da psicanálise e educação, então Kupfer nos faz lembrar que as primeiras investigações são sempre sexuais e não pode deixar de ser. O que está em jogo é a necessidade que tem a criança de definir, antes de mais nada, seu lugar no mundo. E este lugar é, a princípio, um lugar sexual. Eu sei que muitas vezes Freud sofre, digamos, desde a época dele, né? Sofre questionamentos e críticas por considerar a sexualidade infantil, considerar que tudo gira em torno da questão sexual, mas é importante a gente entender que o sexual para Freud é tudo que diz respeito à diferença, é tudo que diz respeito ao outro, ou seja, aquilo que não sou eu, aquele que é diferente de mim. Então, isso é o campo do sexual, né, para Freud. É a diferença. Então, nesse momento que a criança, da idade já, ela começa a perceber que existe diferença entre meninos e meninas, que existem diferenças entre homens e mulheres. Não? Então, logo elas percebem que há um tabu. Desse modo, as diferenças aprendidas nessa fase geram angústias, né? E que são essas angústias que levarão a criança a buscar, posteriormente, o saber e a desejar o saber. Então, ela passa de um momento da curiosidade sexual infantil, mas ela logo percebe que esse assunto entre os adultos é um tabu. Então, ela direciona a sua curiosidade para outros campos, né? Essa curiosidade que nasceu lá, esse desejo de saber que nasceu lá na curiosidade sexual infantil. Então, logo elas percebem que há um tabu nos assuntos ligados à diferença entre meninos e meninas, entre homens e mulheres. Assim, eles deslocam sua curiosidade para outras coisas do mundo. É nesse momento que entra a escola e a figura do professor. Desse modo, a transferência lida com o desejo de saber do aluno, que encontra na palavra do professor o lugar para a criação de um laço transferencial. A professora Janaína já tratou dessa questão no encontro passado. Não podemos deixar de considerar que o que educa é a palavra. Toda educação ocorre no campo da linguagem. O professor é inicialmente portador da palavra. Essa palavra carrega as intenções conscientes e afetos inconscientes. Será essa palavra do professor que vai produzir marcas e permitir o que nós chamamos de transferência. Mas antes de entrar nessa questão da transferência, eu esqueci de dizer
um exemplo que aconteceu aqui em casa, né? Meu filho, que hoje tem 5 anos, para falar um pouco sobre essa curiosidade infantil, né? Essa curiosidade sexual infantil. Meu filho hoje tem 5 anos, ele se chama Dante. E ele, desde os 3 anos de idade, mais ou menos, ele vem, toda vez que via a sua mãe despida, né? Na hora do banho, se trocando de roupa e tal, ele ficava curioso por saber, né, por que sua mãe não portava o pênis. E perguntava sempre para a mãe: você não tem pinto, como eles chamam. Eu não sei você. Aí a mãe falava: não, eu tenho outra coisa. Mas não dizia que coisa era essa. Veja o tabu, né? E aí ele, toda hora, volta e meia, ele perguntava à mãe: mas como é que você faz xixi? Então tem uns desdobramentos dessa pergunta, né? Então a mãe sempre falava: não, eu tenho outra coisa, tenho outra coisa. Até que, passado o tempo, de tanto ele perguntar, e a mãe não dizer o nome dessa outra coisa, porque ele tem um pinto, mas a mãe tem outra coisa. E aí um dia ele perguntou à mãe: mas sim, fez a mesma pergunta assim, você não tem pinto? E aí a mãe falou: não, eu tenho outra coisa. Ele, não contente, não satisfeito com a resposta que a mãe estava dando, ele perguntou: mas essa outra coisa não tem nome? Tem batata, batata frita, batata, pão com ovo. É engraçado que ele sempre colocou aí nomes de comida, né? Ou seja, ele queria dizer: tudo tem nome, mas o que você me diz sempre não tem nome. Então, só para ilustrar um pouco essa questão da curiosidade sexual infantil, né? E que é dessa curiosidade sexual infantil que nasce, segundo Freud, o desejo de saber, né? Essa curiosidade epistemológica, digamos assim, nasce justamente da curiosidade sexual infantil. E aí, quando a criança entra em um período escolar, isso vai ser, digamos, interessado à figura do professor na escola. Então, aí a gente já fala de transferência. Tá? Então, será essa palavra que vai permitir a transferência. O professor doa uma palavra ao aluno, endereça a palavra ao aluno, e essa palavra faz um gancho com o desejo de saber deste aluno. Mas o que é transferência na perspectiva da psicanálise? Não podemos deixar de lembrar que a palavra transferência, para Freud, ela é bem específica, e ele fala da transferência no processo de análise, né? A transferência entre o analisante e o analista. Então, essa é da perspectiva da psicanálise que a gente, então, faz um manejo e recorta para o campo da educação. Então, Kaufmann, ele diz o seguinte: transferência é quando o sujeito envolve o analista em um processo de análise. Então, ele vai aqueles afetos que foram construídos, criados, né, nas relações primordiais da criança, né, nas relações parentais, por exemplo, esses afetos eles são transferidos, são direcionados para outras figuras na vida. Inclusive, a gente defende aqui a figura do professor. Cunha diz que o paciente vê no seu analista o retorno, a reencarnação de algumas figuras importantes de sua infância ou de seu passado e, consequentemente, a ele transfere sentimentos e reações que, sem dúvida, se aplicavam a esse modelo. Então, assim como o paciente faz com o seu analista, nós acreditamos que a criança, no ato educativo, né, na operação de aprender,
ela transfere para a figura do professor esses afetos que outrora eram destinados às figuras parentais. E aí a gente pode testemunhar, por exemplo, esses laços transferenciais. Aqui nós somos todos professores e tenho certeza que todos nós temos exemplos de testemunhamos, né, esses laços transferenciais. Por exemplo, a partir de um lapso de linguagem. Quando, por exemplo, um aluno, ao invés de te chamar de professora, chama de mãe, ou de professor, chama de pai. Vez ou outra acontece comigo. Hoje, eu não falei no início, mas eu dou aula em uma escola particular aqui de Salvador para alunos de 10 a 14 anos, né? Ensino Fundamental 2. E aí, vez ou outra, um aluno fala: ô pai, ô professor, troquei. Então, isso já mostra, né, algo que é mais do que um simples lapso, né? É mais do que um se enganou. Se enganou por quê? Né? Então, isso pode ter a ver com a questão transferencial. Outro dia, uma aluna, assim que eu liguei aqui o Meet, né, para dar aula, e aí aparece meu nome, né, Marcos, e aí uma aluna de sexto ano, né, tem 11, 12 anos, falou simplesmente que: ô professor, você tem o mesmo nome de meu pai. Do nada, assim, ela falou isso, logo no começo da aula. Você tem o mesmo nome de meu pai. É justamente isso, para mim, diz mais do que ela deliberadamente queria dizer. ela encontrou algo que me liga ao pai dela. Então, para mim, isso já é um testemunho de laços transferenciais que nós construímos em sala de aula. Continuando aqui. Então, aqui é uma passagem de Freud, nas suas conferências introdutórias, que ele diz assim, tem uma conferência que ele dedica ao conceito de transferência, né? Ele diz assim: o que são transferências? São reimpressões, reproduções das emoções e dos fantasmas que devem ser desvelados. Desculpa, eu perdi aqui. Desvelados e feitos conscientes à medida que progride a análise. O característico delas é a substituição de uma pessoa anteriormente conhecida pela pessoa do médico. Ok. Então, é basicamente isso esse conceito de transferência. Né? Então, a gente muda de lugar, né? Transfere os afetos que são destinados a uma pessoa, né? Normalmente, esses afetos que nós construímos nas relações primordiais, e nós vamos transferir esses afetos por toda a nossa vida para outras figuras, inclusive a do professor. Já Lacan, que é um autor que eu utilizo bastante, ele vai dar uma outra dimensão à transferência. Ele diz assim: na sua essência, esse aqui é uma conferência de Lacan, o livro 7, que é justamente o nome Transferência de Amor, ou desculpe, Amor de Transferência. Na sua essência, a transferência eficaz de que se trata é simplesmente o ato da palavra. Cada vez que um homem fala a outro de maneira autêntica e plena, há no sentido próprio transferência simbólica, alguma coisa que se passa que muda a natureza dos dois seres em presença. Então aqui Lacan ele mostra a dimensão da palavra. Lembra que eu falei da palavra do professor, que faz laço com o desejo de saber do aluno? Então Lacan fala que essa transferência está no campo da linguagem, no campo da palavra. É um ato da palavra. Né? Então,
Eu quero trazer essa dimensão para o campo da transferência, para a ideia de transferência, porque eu acredito que a educação ela ocorre na linguagem. Né? Ela ocorre. A palavra é o instrumento do professor para educar. Né? Não podemos deixar de lembrar que a palavra ensinar tem origem no termo latino insignare. Esse termo carrega, por sua vez, o mesmo radical de signo, que podemos traduzir por sinal, símbolo, signo. Dito isto, entendemos que ensinar, insignare, pode ser lido etimologicamente como imprimir um sinal, imprimir uma marca. Gostaria também de chamar a atenção aqui para o sentido bélico do termo signo, usado pelos antigos romanos. Neste campo semântico, né, o campo bélico, signum referia-se ao símbolo contido no estandarte que ia na frente da tropa e que mostrava a direção. Para os combatentes se situarem no campo de batalha, o estandarte deveria ser seguido. Com essa acepção, temos, por exemplo, no português, o termo insígnia. Assim, podemos dizer que ensinar é produzir marca, é produzir um símbolo a ser seguido. Esse símbolo não é outro senão a palavra que o professor endereça ao seu aluno. Esse símbolo não é próprio dessa função simbólica, essa função discursiva do ser professor. Em resumo, ao ensinar, o professor produz sinais que são seguidos e criam marcas. Aí eu trago como exemplo a professora Gracinha, que a professora Janaína falou com tanto afeto na reunião passada. Então, a professora Gracinha, ela endereçou uma palavra para a Janaína, na época aluna, né, se alfabetizando, e essa palavra produziu em Janaína marcas que, inclusive, Janaína traz até hoje. Então, o funcionamento... Desculpa, passando aqui. Então, o funcionamento da dinâmica do ato educativo ocorre quando cada uma de suas partes, né, professor e aluno, atua do lugar que ocupa. Essa atuação ocorre sobretudo no campo da linguagem. Nesse sentido, não temos dúvidas de que a palavra do professor assume uma importância fundante no ato educativo, visto que ela captura o desejo de saber do aluno. O laço transferencial entre professor e aluno refere-se não somente ao professor e ao aluno em si, mas sempre se constitui em uma atualização dos afetos que cada um carrega consigo. O professor encontra na figura do seu aprendiz o ethos de seu fazer docente. Ou seja, é na relação com o aluno que o professor se liga à tradição, numa linha sucessória de seus próprios mestres. Vide aí o caso ainda da professora Gracinha e da professora agora, né, Janaína. Da parte do aluno, este supõe na palavra do professor um saber sobre o seu próprio desejo. É o amor a esse saber que encontra tal palavra e com ela forma um vínculo afetivo. Uma vez que isso acontece, está formado o laço transferencial entre professor e aluno. Por meio da linguagem, o professor ensina ao professar os saberes compartilhados pelas ciências e pela cultura, e com isso contribui significativamente no processo de humanização do aluno. Podemos dizer que esse é o caso, por exemplo, do jovem Vitor. Voltamos aqui ao exemplo do áudio, né? Então, tudo isso foi para justamente abordar essa fala do jovem João Vitor, né? Sua professora... Oi. Perdão, nós estamos por 5 minutos, ok? Ok, eu estou concluindo, Márcio. Obrigado. Muito obrigado. Podemos dizer que é esse o caso do jovem Vitor, né? Sua professora tornou-se um signo a ser perseguido, mesmo em tempo de isolamento. Então ele o faz enviando-lhe um áudio por WhatsApp. Quando João Vitor declara: sem você, professora, eu não consigo aprender,
E principalmente, eu queria falar para você isso. Percebemos o laço transferencial que existe na relação. A partir do áudio destinado à sua pró, o aluno buscou fazer circular a palavra que faz o laço entre professor e aluno. Mas o que João diz quando fala das manias de ser pró? Certamente ele se remete a algo que ele supõe que sua professora tem posse. Trata-se desse agálma que falamos anteriormente, esse valor que o aluno encontra na palavra do professor. Como explica Ornelas, agálma vem do grego agalin, que significa adereço, aquilo que serve para enfeitar. É um objeto precioso, de poder benéfico ou maléfico, traduzido por ornamento, brilho. A gálma, né, para a psicanálise, é justamente essa caixa de joias. É algo que é muito valioso. E João Vitor encontrou na palavra da professora. Ornelas observa ainda que a gálma do professor é vista pelo seu aluno como um clarão na sala de aula, no momento evanescente, marcando no objeto o seu enigma do real inscrito no seu saber, ainda que não sabido. Então, consideramos que o jovem Vitor supõe que sua professora é portadora desse agálma e que ela, de modo generoso, dispõe no ato educativo. De outro modo, podemos dizer tratar-se do falo imaginário, ou seja, de algo que se supõe ser possível preencher nossas faltas. É este falo que João imagina precisar para que sua aprendizagem se complete. No caso do aluno de Lagoa Vermelha, né, João, fica claro que para ele a professora é portadora de saberes necessários para a sua atuação profissional. E nessa crença, o jovem João Vitor ancora seu desejo de saber. Em outras palavras, ele aposta suas fichas que sua professora carrega a chave do seu aprendizado. Essa suposição provoca o laço necessário a qualquer ato educativo. Podemos dizer com isso que, mesmo na condição de isolamento físico que vivemos hoje, e esse formato de ensino remoto, percebemos, com o exemplo do João Vitor, que é ainda possível manter os laços transferenciais entre professor e aluno, mesmo não estando na sala de aula. A professora que circula na relação, a palavra que circula na relação professor e aluno, como visto entre João Vitor e sua pró, faz laço e dá sustentação ao ato de educar. Em última instância, educar é um modo de operar na linguagem que provoca um efeito tanto no aluno como no professor. Essa palavra ofertada pelo professor em direção ao aluno fala da dívida simbólica e do amor ao saber que formam o laço transferencial. Sobre a dívida simbólica, a professora Janaína falou no encontro passado. A partir de construtos oriundos do campo da educação e da psicanálise, compreendemos que o professor e o aluno são posições discursivas que se relacionam na sintaxe educativa. Esse ato é, sobretudo, uma operação da palavra do professor e do desejo do aluno. Essa palavra carrega o testemunho e a experiência de como ser professor, como esse professor lida com o seu próprio recalque, e me parece que é isso que busca o jovem Vitor, essa questão da experiência. Desse modo, podemos dizer, e aqui concluo com uma provocação para meus colegas, que também da parte do professor, educar é um gesto na direção do amor, uma vez que ele vai dar aquilo que ele não tem para o aluno que não quer. Obrigado, gente. Então, Marcos, nós é que temos que agradecer a você aí pelo seu tempo, pela sua dedicação, né, e as suas palavras, que certamente vão suscitar aqui algumas considerações, tá? Eu vou passar a palavra para o primeiro componente do luto aqui, que é o Roberto, que quer fazer uma pergunta para você, tá? Bom dia a todos e todas. Conseguem me ouvir? Eu sou meu nome é Roberto. Eu estou fazendo uma disciplina, estou estudando, né, psicanálise e educação com a Ornelas também. Acabei de ler um livro dela. E eu estou com uma pergunta para fazer, né, que é como podemos relacionar o amor, né? Me pergunto, o amor ele é afeto ou ele é motor para os afetos, né? Como podemos relacionar esse amor à relação transferencial entre o professor e o aluno?
E aí eu queria só completar também e fazer uma pergunta, que é se existe algum prejuízo a essa relação professor-aluno, se essa relação transferencial se tornar excessivamente parental, né, já que ela tem essa raiz da parentalidade, se ela se tornar muito parental, porque eu como professor também, vejo muitos pais e mães se queixando nesse ensino remoto, que a relação com os filhos é muito diferente de um professor ou uma professora, que tem uma questão que a frieza da relação faz funcionar melhor do que quando é um pai ou uma mãe e a criança age diferente com o pai e com a mãe do que agiria se fosse um professor. Então, se essa relação transferencial se tornar muito parental, tipo, como que esse prejuízo pode ser pensado? Não tem pergunta? De ambiente virtual, né? A, a palavra está cortada. Quando o áudio está cortado, né? Isso é interessante porque para a psicanálise o áudio, ou seja, a palavra, ela está sempre cortada, de algum modo. Então, falando aqui com o Roberto, que me pergunta primeiro se o amor é um afeto, né? Como eu poderia responder isso, Roberto? Assim, da minha perspectiva, é de que o amor, na realidade, ele é uma falta. O amor, ele opera justamente em cima de uma falta. Só desejamos, né? Só temos amor a algo quando isso nos falta, né? Tentamos encontrar, por exemplo, no outro, né? Digamos, no parceiro, na parceira, e tentamos encontrar no outro aquilo que não temos, aquilo que nos falta. Então, nesse sentido, o amor não é positivado, ele não é nada, ele na realidade não é. E aí, como você também faz um paralelo entre transferência e amor, é basicamente isso mesmo. Freud falava de transferência de amor. Quando ele fala de transferência, é justamente essa transferência de amor. Ou seja, é transferir para o outro aquilo que eu não tenho, aquilo que eu busco. Busco para tentar me completar, me preencher. Então eu busco no outro, e por isso eu faço esse endereçamento de amor ao outro, porque busco nele algo que me complete. A história da metade da laranja, tão conhecida, né? E, por fim, quando você pergunta sobre essa questão transferencial entre professor e o aluno colocar no lugar de pai, de mãe, né? E o professor responder desse lugar, realmente é um prejuízo, eu acredito, para o ato educativo. Visto que o ato educativo, ele exige, no meu ponto de vista assim, bem particular, ele exige dois momentos. O momento em que o professor ele vai se mostrar portador deste agalma, né? Dessa palavra que é preciosa e que desse saber que o aluno supõe que ele tenha. Então aí já tem uma outra categoria, né? Que Lacan coloca, que é o sujeito do suposto saber. Então o professor ele precisa, no primeiro momento, encarnar esse sujeito do suposto saber para poder garantir o laço transferencial. Então ele tem que fazer semblante. A gente, claro que o professor ele é sujeito de um semi-saber. Ele é sujeito de um saber que não é todo, como qualquer ser humano. Mas ele tem que fazer um semblante para seu aluno de que ele porta, sim, aquele saber, num primeiro momento. Até que, digamos, nas lacunas que o professor deixa em seu saber, e é preciso que ele deixe, para que o aluno possa entrar como um enunciante, que ele possa entrar como um elemento que também tem o que dizer, né? Então, é nas lacunas, no vazio próprio da fala,
né? É nesse vazio que deixa que o aluno vai se colocar e cada vez mais o professor deve ir retirando a sua fala, né? Para que o aluno possa ele próprio falar, até que chega o momento em que esse agalma que o professor tem cai. E aí o aluno percebe que ele não é aquele que ele imaginava que portava o saber. E, em última instância, o aluno acaba se tornando mestre de si mesmo. Então, é preciso que haja essa manobra com o laço transferencial. Você não pode garantir ali sempre o lugar que é o lugar da palavra, que é o lugar do suposto saber. Para a psicanálise, o lugar do pai, né, que você perguntou, é um lugar do limite, né? Lacan ele tem uma expressão nom du père, que é o nome do pai. Então é esse nome do pai que faz a marca, que faz o limite dentro desse e que vai fazer justamente a operação no complexo de Édipo. Então, nesse sentido, o professor não deve encarnar, com risco de prejudicar a relação pedagógica, o lugar que é ocupado pelas relações parentais. Ele deve receber esse afeto, né? Receber essa demanda de amor, mas não deve responder desse lugar. Ele deve fazer uma manobra para que o aluno possa emergir no discurso pedagógico. Eu não sei se eu consegui responder. Não, respondeu sim. Inclusive, agradeço a atenção à pergunta. Maravilha. Vamos então para Lynn, por favor, Lynn. Então, Marcos, quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, por estar disponível. Você mora no meu coração, tivemos uma história juntos, né? E por mais que aconteçam coisas, quem tem uma história juntos sempre tem afeto, sempre tem amor. E você é sempre lembrado, você sabe disso, quando eu estou falando de jogos, você é minha referência sempre. Sempre admiro sua relação com seus alunos, esse afeto, essa transferência que você cria e como eu pude acompanhar ao longo do tempo que eu estava mais perto de você, como você estabelece um vínculo importante, né, para eles aprenderem e valoriza essas diferentes expertises que eles têm, inclusive no universo digital. Você traz um tema, não sei se todo mundo sabe, mas eu sou apaixonada pela psicanálise. É um tema que eu amo, né, que eu adoro, que é esse diálogo da educação com a psicanálise, essas articulações que você faz também, pensando, como você acabou de fazer aqui agora, com o universo do digital, com o contexto. Acho que é uma base fundante para que a gente possa estar pensando, né, as questões ligadas à aprendizagem. E o conceito de transferência é um conceito muito caro para quem pensa isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, aí eu vou puxar um pouquinho para a questão dos jogos, como você consegue, a partir da sua formação, a partir da sua formação na psicanálise, formação enquanto jogador, enquanto pesquisador da área de jogos, enquanto professor, fazer uma relação, não sei se isso cabe, viu, Marcos? Estou chutando aqui para você me ajudar. Vou fazer uma relação do aspecto transferencial que os meninos criam com o universo dos jogos. Por exemplo, eu tive a oportunidade de escutar os pequenos, né? E os pequenos todos são Fortnite, Minecraft, e estava ouvindo a fala outro dia de André Lemos, até Janaína tinha compartilhado, eu já tinha ouvido antes, ele contando do filho dele, né? Da interação dele com o Fortnite, etc. e tal, e de várias coisas. Então, nesse momento em que a gente está vivendo, talvez eu queira saber desse momento, tá, Marcos? Que nós estamos vivendo e que a gente tem percebido fortemente, que a mídia tem trazido, que aumentou de forma significativa a interação, né, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e das crianças com jogos, especialmente com jogos online, onde eles se sentem
junto com seus pares, conversando, apesar desse distanciamento físico que estamos vivendo, eles estão próximos, né, com a mediação da tecnologia. Como pensar, né, esse universo dos jogos, essas narrativas, com a questão transferencial? Viajei aí, Marcos? Se viajei, eu queria viajar para entender mais essa discussão. Muito obrigado, foi ótimo ouvi-lo, é sempre ótimo ouvi-lo, e foi ótimo você estar sempre fazendo a ponte com o que Jana trouxe, porque são questões que dialogam e tensionam essa relação, né, com a educação e a psicanálise. Obrigado mais uma vez, meu filho. Obrigado, Lin. Viajou sim, mas acho que é uma viagem que tem sentido e tem frutos para ele, né? Que a gente pode pesquisar sobre isso. Mas antes de responder, Lin, eu queria te mostrar aqui, ó quem está aqui comigo. Não sei se você se lembra, mas você deu de presente para Janaína. E ela me lembro, eu também está aqui. Que ele é um dos heróis de Dante. Dante, meu filho. Ele é um dos heróis. Dante brinca muito com Desde cedo, Dante já está dialogando, né? Pois é. Mas sim, então, em relação aos jogos, acho muito interessante, porque existem já pesquisas né, a pesquisa de Petri, que faz essa relação mais direta entre jogos eletrônicos e psicanálise. Mas quando você me perguntava, me suscitou falar um pouco dessa coisa da experiência. Josimeire falou anteriormente da experiência na relação entre humano e computador. E os jogos, né, ele proporciona justamente essa experiência. Eu quero chamar a atenção dessa palavra experiência, justamente porque a transferência ela ocorre justamente nessa experiência, né? Nas experiências do dia a dia. E os jogos não é diferente, com os jogos não é diferente, né? Então, o jogo como um ambiente em que o jogador vai experimentar ali situações, né? E essas situações elas podem trazer afetos, né? Então, nos jogos existe a possibilidade de você se relacionar com outros jogadores e que em situações como, por exemplo, o que me ocorre aqui um exemplo, né? Só como exemplo, o jogo The Sims. O The Sims, né, que é um jogo que, inclusive, é uma discussão se o The Sims ele é realmente um jogo, pode ser considerado um jogo, porque tem características próprias aí, que traz elementos do dia a dia, da vida de família e tal. E nesse jogo, por exemplo, só a título de exemplo mesmo, ele pode manter ali laços, né, que ele vai trazer justamente da sua experiência, da sua maneira de ver o mundo que foi construído com os seus laços primordiais, né, as suas relações parentais. Então, isso vai ser transferido para a situação da experiência com os jogos, como também com a experiência com qualquer outra experiência ali. Então, o que a gente acredita é que por toda a vida, todas as experiências que tivermos na vida, estaremos sempre espelhando nossas relações primordiais. Então, isso é interessante porque o jogo ele pode ser um momento em que a criança já está lá expondo seus afetos, né? Expondo como ela se relaciona com o outro, como se ela se relaciona com o mundo, e isso pode ser como eu diria, pode ser fértil para que os professores, os pais, os adultos possam perceber de que forma aquela criança vem se estruturando, vem se organizando. Então, a transferência no jogo, que eu anotei aqui, ela está no campo do imaginário, porque
o jogo é formado de imagens, né? Então, hoje vivemos um momento justamente da inflação dessas imagens, né? As imagens que nos vêm, que nós interagimos a todo momento, né? Nas redes sociais, na internet, muita imagem. Então, o jogo ele está no campo também da imagem e do imaginário. O que eu consegui elaborar aqui agora é nesse sentido mesmo. Foi ótimo, Marcos, e obrigada. Gostei das referências de The Sims, que é um campo rico mesmo, né? Na minha tese eu trabalhei, citei o The Sims também, e tinha esquecido de Arlete, foi bom você lembrar. Obrigada. Ótimo, pessoal. Janaína pediu a palavra. Por favor, Janaína. Bom dia, gente. Tudo bom? Só para me sinalizar se vocês conseguem me ouvir bem. Eu estou no computador. Está ouvindo bem? Beleza. Marcos, parabéns pela sua apresentação. Esse assunto, esse tema é muito interessante mesmo para a gente. Eu, particularmente, gosto bastante. E quero te fazer uma pergunta que você foi falando e eu fui pensando. E quando você respondeu ao nosso colega que fez a primeira pergunta, acho que você falou um pouco sobre o que eu vou te perguntar. Mas ainda assim, queria ouvir você falar sobre isso. E se é possível falar sobre isso. Esse exemplo que você traz de João Vitor, para mim, me toca profundamente, é emocionante para mim, porque é muito genuíno o que ele traz, né? E para mim ficar claro, tem muitas coisas que a gente pode interpretar aí, mas para mim ficar claro duas relações. Uma é do afeto, né, da afetividade, né, dessa relação que ele estabeleceu com a professora e ela com ele, e outra é que ele reconhece as competências da professora, né? Quando ele diz, você tem as manias de ser pro, né? Então, ele reconhece na professora o método, a metodologia, a competência dela ser professora. E aí eu fico cá me perguntando, como professora, né? Porque todas essas... A psicanálise, a filosofia, a sociologia, eu sempre procuro entender o que essas áreas podem me ajudar na minha profissão. Gosto muito da psicanálise também e fico sempre perguntando o que ela pode me ajudar, né? O que ela pode me ajudar na minha profissão. Então, com base nesses conhecimentos, né? Essas informações, essas reflexões que você fez agora de manhã com a gente, como nós, professores, podemos agir no processo de ensino-aprendizagem de maneira não a garantir que o aluno aprenda, porque a gente não tem como garantir isso, né? Eu acho que a gente não tem como garantir, mas assim, como é que a gente pode utilizar isso que você nos apresentou, né? De uma maneira a possibilitar que esse espaço de aprendizagem ele aconteça, que esse menino, que esse aluno, aluna, faça essa transferência com a gente. Eu sei que tem a ver com estilo, tem a ver com uma série de coisas. Mas, assim, conscientemente, a gente, professor, de posse dessas informações, a gente pode agir de uma maneira mais assertiva para que a gente possibilite que o aluno faça a transferência, né? E que esse laço aconteça, tem algo que a gente possa fazer, além, é claro, que você já falou, de não nos colocarmos no lugar de pais, né? Para mim isso é muito claro também. A relação transferencial que o aluno faz pode ser uma transferência familiar, mas a gente é que faz esse corte, a gente é que dá outro sentido a isso. Mas, além disso, para mim fica faltando ainda, é como se eu quisesse saber o pulo do gato, entende? O que fazer para que esse menino faça o laço, que ele aprenda, que ela aprenda. Não sei se é possível, mas... Obrigada. Obrigado, professora Janaína, pela pergunta. Então, os laços a transferência ela ocorre no campo do inconsciente. Então, isso já diz que nós temos... Isso ocorre de maneira particular em cada um. Não é possível prever o que vai fazer laço com aquele aluno e se aquele aluno vai fazer laço, com aquele aluno, né? A gente não pode prever o quê. Porque isso é muito tem a ver muito com o desejo de cada aluno, né? E isso que ele traz das relações parentais. Então, cada aluno que vem de uma família diferente, né? E mesmo
sendo da mesma família, têm relações diferentes com os pais, cada aluno vai ter elementos que vão trazer para o jogo. Então a gente nunca sabe o que faz laço. Nunca sabe. Pode ser qualquer coisa, Janaína. Pode ser, por exemplo, uma vez, um aluno. Eu tenho uma tatuagem no braço. Eu tenho uma tatuagem que cobre meu braço. Aí uma vez, um aluno, ele veio para a sala de aula com um... Como é que eu digo? Ele veio para a sala de aula com uma coisa que coloca no braço para proteger o braço do sol. Eu esqueci o nome. E que tem o desenho de uma tatuagem. E ele veio para a escola com aquilo, não fazia sol dentro da sala de aula. Mas ele veio e fazia questão de me mostrar, por exemplo. Então, para esse aluno, possivelmente, a tatuagem foi um gancho que ele fez para fazer esse laço comigo, né? Então, isso é uma... Estou aqui olhando o chat, é isso, uma manga, né, para poder proteger do sol. Então, isso é... Assim, é muito difícil dizer o que vai fazer laço. Pode ser o nome, meu nome é o mesmo nome do pai de uma aluna. Então, isso para ela foi um gancho que ela fez. Mas pode ser qualquer coisa. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte: o que o professor deve oferecer para o seu aluno para que ele possa fazer laço é a sua palavra, é a sua fala. Não é uma palavra solta, não é uma palavra descomprometida, não é uma palavra vazia, mas uma palavra plena, uma palavra que que tenha intenção, que tenha ali um desejo. Então, a primeira coisa que eu penso que a gente pode oferecer para os nossos alunos é o nosso desejo de que ele aprenda, de que ele se eduque. O nosso desejo, ele vai estar ali colado à palavra que eu oferecer. Então, a primeira coisa é eu desejar. É eu desejar que o aluno aprenda. É eu desejar que o ato educativo aconteça. Eu desejar que eu consiga ensinar a esse aluno, ou seja, ensignar, ou seja, marcar aquele aluno com signos. Então, eu tenho que desejar isso, primeiro de tudo. Se eu não desejo isso, aí eu tenho que rever a minha posição de professor. Se eu não desejo nada para o meu aluno, se para o meu aluno eu não desejo nada, então eu tenho que rever minha posição de professor. Então é esse desejo profundo, exatamente, que a gente precisa, profundo no sentido de inconsciente, de que a gente precisa saber, e aí tem a ver com o nosso ser professor, né? Que você falou muito bem na semana passada, no encontro passado. Então, o nosso ser professor, primeiro de tudo, a Leandro de La Jonquière, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele diz assim, ó, que na educação a gente muitas vezes quer salvar, né? Salvar o mundo, salvar o mundo, salvar o aluno da ignorância, como outrora a gente quis salvar os índios da situação de não ser cristão. Então a gente está sempre querendo salvar as coisas, os outros. Mas antes de salvar os outros, é preciso que a gente salve a nós mesmos. Ou seja, é preciso que a gente dê ouvidos ao nosso desejo. Sem isso, nada feito. Então, em resumo, o que eu queria deixar aqui é justamente que a gente precisa se rever como professor para que a gente possa endereçar uma palavra ao aluno, mas uma palavra carregada de afeto. Não uma palavra vazia, porque somente a palavra carregada de afeto que educa. Eu acredito muito nisso. Somente a palavra que ela é endereçada ao aluno,
ela não é solta no ar. Ela tem um destino, ela tem intenção e ela tem um desejo. Então, é essa palavra que a gente pode oferecer. E aí, depois, é escutar. Então, no primeiro momento, oferecemos uma palavra ao aluno. Essa palavra vai fazer algum laço, alguma marca nesse aluno, e a gente não tem controle sobre isso, como você mesma colocou. Nós não temos controle, garantia de que ele vai aprender, de que ele vai ser bem sucedido na vida, de que ele... Não temos garantia nada disso. O que podemos fazer é oferecer, né, essa palavra ao aluno, uma palavra que tem uma galma, tem algo de precioso na palavra do professor, que o aluno vai fazer uma manobra com isso. Agora, essa manobra, não sabemos o que. Cada um vai fazer uma coisa diferente com isso. E então, a gente tem que estar atento para o retorno dessa palavra. A gente tem que estar atento ao o reflexo disso, como um espelho, né? O que vai e o que volta da nossa palavra. A gente tem que estar atento a isso. Então, uma aluna que diz que eu tenho o mesmo nome que o pai dela, isso aí já me mostra alguma coisa. Um aluno que... Eu dou aula de educação digital na escola, né? Eu dou aula de redação de educação digital. E a gente está trabalhando essa unidade sobre games e aprendizagem. Eu estou trabalhando com os meninos de 10 a 14 anos esse tema, games e aprendizagem. E aí, na semana passada, um aluno falou assim para mim: professor, eu estava na praia com meu pai, a gente saiu rapidinho para poder espairecer um pouco de manhã cedo, e meu pai me disse que teve ao longo da infância e adolescência, todos os consoles. Ele tinha todos. E eu tinha acabado de falar de um console que eu tinha aqui em casa, um Xbox 360, blá, blá. E aí ele termina me perguntando: professor, quais são os consoles que você tem aí? Porque meu pai são todos. Então veja que ele traz uma relação aí já diferente da menina que é do nome, ele já faz uma outra relação com a família dele, com o pai dele. Então isso vai me mostrando coisas e eu tenho que estar com a escuta atenta em relação a isso, né? Eu acho que a psicanálise pode contribuir nesse sentido. Kupfer, que foi que eu citei aqui, ela fala de uma educação psicanaliticamente orientada. É isso, é trabalhar com os professores esses construtos, a fim de que os professores estejam atentos à sua prática pedagógica, né? Na sua fala, na sua palavra que é emitida e do que retorna dela. Eu acho que é isso que a gente poderia, o que é possível fazer. No mais, as coisas vão caminhando, cada um de uma forma. Por exemplo, o João Vitor, ele mostra ali que ele pede a palavra da professora. É um apelo à palavra da professora. Sem essa palavra professora, sem sua presença, eu não consigo aprender. Então, essa mania que ela tem, essa mania é o fazer pedagógico, é a competência do professor, mas é mais que isso, é uma galma que o professor tem. É algo de precioso que ele tem, e que sem isso que ele tem de precioso, e que ele como professor me oferta, sem isso eu não consigo aprender. É isso. Marcos, a Janaína pede novamente a palavra, como nós ainda temos 3 minutos aqui, vamos passar para ela e depois você pode fazer as suas considerações finais para a gente poder encerrar. Agradeço já a disponibilidade, né, mais uma vez, sua e da nossa colega Josimeire, né, e vamos em frente. É rapidinho, eu sei que já meio-dia, é porque Marcos falou e eu me lembrei do exemplo que eu dei no encontro passado, do meu filho de 5 anos, quando o Marcos falou que a gente precisa se escutar para poder escutar, né? Se escutar para poder escutar e depois dar a palavra e voz aos nossos alunos. Então, quando meu filho de 5 anos, no início da pandemia, lá em março, no primeiro dia de aula remota, a professora pergunta a ele: Dante, como é que você está? E ele diz: estou de saco cheio do coronavírus.
e ela repreende ele, ela repreendeu ele, ela disse, não, você não pode dizer isso, você não pode sentir isso, saco cheio por quê? Né? Então, assim, na verdade, alguém falou no outro encontro, não sei se foi Marcos mesmo, ela não estava se escutando, foi uma outra colega que falou, ela não estava se escutando, né? Então, como ela ia escutar essa reclamação de Dante, esse apelo de Dante, se ela mesma não estava se escutando, provavelmente, né? E tanto que essa relação, ela mudou, né? Essa professora hoje, ela escuta mais, ela já ouviu Dante dizer outras vezes que está de saco cheio, que ele diz sempre, e ela já ressignificou isso, né? Ela acolhe agora quando ele diz isso e tenta transformar isso em algo mais produtivo na aula. Então, eu concordo com o que você falou, Marcos. Eu teria outro exemplo, mas já é meio-dia, acho que a gente pode... Eu vou passar a palavra para você de novo. Obrigada. Então, é exatamente isso, Janaína. É justamente estar atento ao que os alunos demandam da gente. Porque o amor é justamente uma demanda de amor. No final das contas, o que desejamos sempre é ser amado. Então, a gente tem que ficar atento a essa demanda para poder manobrar essa demanda a fim de garantir não é uma boa palavra, mas a fim de proporcionar o ato pedagógico. Né? Estar atento sempre ao que os alunos estão trazendo para a gente. E isso acho que é muito importante para qualquer situação de educação. Agora, só para concluir aqui, o Márcio falou de colocar aqui nas considerações finais, eu só queria agradecer mesmo agora, novamente, a professora Aline, pela oportunidade de estar aqui de novo. Espero que eu possa estar aqui novamente em outros momentos. Muito interessante. A discussão do grupo também, para mim, é muito, muito interessante. As questões das tecnologias, porque eu me interesso pelas tecnologias digitais, muito pelo viés de serem tecnologias de linguagem, né? Tecnologias de comunicação, e isso me traz questionamentos justamente nessa perspectiva de ampliação ou de modulação ou de modificação, não sei, das linguagens. Né? Isso, para a psicanálise, é muito interessante. Né? Já dizia Lacan que a psicanálise é uma ciência da linguagem habitada por um sujeito. Mas tudo que se refere à linguagem, então também as tecnologias de comunicação, são, para mim, muito interessantes refletir sobre. Então, eu fico muito agradecido de estar aqui com vocês e poder ter essa fala. Então, obrigado aí.